Hoje a série é Comunicação e Carreira. Durante todo o processo de comunicação ao longo da nossa vida, nós enfrentamos desafios na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Eu vou trazer aqui uma pessoa mais do que especial para falar sobre isso, uma grande amiga também e uma pessoa que já acompanha a minha jornada e eu a dela paralelamente, porque ela prepara profissionais para terem muito sucesso em suas profissões. É a Regina de Castro. Olá, Cida. Sempre um grande prazer fazer parceria com você, né, nessas lives maravilhosas. Ai, obrigada. Sou entusiasta do seu trabalho, seguidora, né? Acho que seu trabalho também é de extrema relevância e importância para todo mundo. Obrigada, Regina. Muito bom te receber aqui mais uma vez, porque sempre que você vem bater esse papo sobre carreira, é algo que inspira de modo muito profundo mesmo, uma mudança de comportamento e um olhar mais atento àquilo que precisa ser feito para que não se perca nenhuma oportunidade no decorrer de um desenvolvimento profissional. Mas, Regina, eu queria, até dentro desse tema que nós propusemos aí, sim, uma reunião, tanta gente entra quieto e não percebe que entra quieto e além de que sai calado, ou então não percebe também que começa a falar e nunca mais para. O que você acha, Regina? Por que é tão difícil muitos profissionais ainda não perceberem suas dificuldades com a comunicação? Bom, acho que, em primeiro lugar, né, às vezes a gente pensa assim, uma reunião com um monte de gente, mas, na realidade, nós estamos falando, às vezes, de reunião de dois, né, que é mais Uhum, perigosa ainda, né, que é sim. onde a pessoa tende a falar muito. Então, a primeira coisa é sempre a preparação, né, Cida? Eu não posso chegar despreparado numa reunião, mesmo que não seja uma reunião minha, né, é uma reunião de outra pessoa, mas eu preciso me inteirar do assunto, saber o que vai ser falado, me preparar com as possíveis entradas que eu posso ter ou dúvidas, né? E se for minha, mais importante ainda, porque aí eu vou ter que preparar um roteiro e principalmente, né? Quem que é que está nessa reunião? É uma pessoa mais detalhista, é uma pessoa mais objetiva? Então, essa preparação é essencial, porque se eu quero atingir a outra pessoa, eu tenho que atingir do jeito que ela vai ser atingida, ou seja, né, do jeito que ela vai me escutar, não é mesmo? Sim, e está coberta de razão. Eu sempre digo que o preparo é o que faz a diferença para quem realmente quer se comunicar bem. Mas o que acontece mesmo é essa ideia que a pessoa só precisa se preparar quando é uma situação de falar em público ou gravar um vídeo, e esse é um grande erro, porque o falar em público não é uma rotina para todo mundo, mas, de modo geral, os profissionais no dia a dia precisam trabalhar ou com cliente, ou reportar no chefe, falar com a equipe, e essas reuniões que são famosas por serem muitas vezes sem foco, demorarem mais tempo, tem muito a ver com o que você está falando, com a falta de preparo, com a falta de entendimento do seu papel naquele momento, naquele ambiente, não é? Então, né, é verdade. E às vezes assim, a pessoa olha ao redor, vê quem está na reunião, ou mesmo perante uma figura de autoridade. Se ela não está suficientemente firme, segura, né, ela não vai conseguir nem vender uma ideia, né, nem se colocar. Então, daí a importância de até fazer um argumentário prévio, né? O que será que vão me perguntar, né? É, E aí, assim, tentar responder aquilo. Claro, Cida, que assim, a gente não sabe tudo que vão perguntar, né? Então, algumas pessoas podem fazer perguntas que eu não estou esperando, mas dentro do assunto que eu estou trazendo ou do tema que está sendo tratado, quanto mais eu estiver preparado para responder qualquer tipo de pergunta, mais seguro eu vou estar. sim, e sem dúvida também pode acontecer de você dominar totalmente o assunto, alguém te faz uma pergunta e você não sabe naquele momento, muito tranquilamente diz, olha, em relação a isso, eu não posso te responder agora, mas eu vou pegar essa informação e te passo depois. Também é bastante comum, muita gente tem medo de dizer que não sabe alguma coisa. Poxa, como o universo cheio de informações,
Como é que a gente vai saber de tudo? Às vezes chega uma coisa nova naquele momento, você não sabe, você pode falar naturalmente que não, mas eu vejo também uma questão que vem um pouco antes até da relação da preparação do conteúdo, que é criar essa consciência da preparação de si mesmo, ou seja, como que você quer se posicionar. Você falou sobre posicionamento aí, né? E algumas pessoas têm o hábito de se posicionarem mal, ou de não se posicionarem, um exemplo que até a gente já trouxe essa questão aqui num determinado momento, Regina, que é aquele hábito de entrar numa reunião e ficar com a câmera desligada. Ou ainda pior, fica com a câmera aberta e visivelmente fica com o celular, demonstrando desinteresse pelo que está sendo falado, ou fica com uma postura, com uma cara que não é condizente com o que está sendo tratado, você vê que a pessoa não está nem aí. São situações que um profissional pode achar que não tem nada a ver, que ele só está ali, mas ele está comunicando. A gente comunica mesmo com a boca fechada, não é assim? Nossa, perfeito. O que acontece, né? E a gente nota muito isso. Você olha as telinhas assim, primeiro essa questão da câmera fechada, que eu acho que é bem, assim, com todo respeito, tá? Sei que está no ambiente da pessoa, muitas vezes ela está em casa, e por estar em casa tem aí toda uma relação de ambiente, mas, nossa, eu já tive situações em que eu falei com a pessoa pelo menos umas 8 vezes e eu nunca vi o rosto dela. Eu precisei pesquisar o rosto dela para ver como ela é. Sério? Então, sério, e aí você se sente desprestigiado, independente da posição da pessoa, né? Então, essa questão da câmera é muito importante. Aí, a outra questão que você está nos trazendo, que é de você estar na reunião de corpo presente, né? Mas, na realidade, está pensando em outra coisa, Cabeça está voando. trabalhando com outra coisa, não é? Mexendo no celular, e isso também, né? Na realidade, você não está na reunião, né? Você não está presente na reunião, você só está por ali, né? E É. isso desconecta, e aí, se tem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa que vem, aí a pessoa pega e é pega de surpresa, né? Então, isso fica bem desagradável, né, Cida? São duas coisas. Se ela já não se preparou para se posicionar de acordo, ela já vai só de corpo presente, ela chegou. E se, além de tudo, não se preparou em relação ao assunto, quando é abordado, aí é que não vai mesmo. E eu vejo, tem tanta gente que me diz, mas Cida, ninguém me ouve quando eu falo. Tem que avaliar esse tipo de coisa. Quando você fala, você se posiciona, você se prepara para falar, ou simplesmente fala às vezes baixo, que o outro não nem sequer percebeu a tua presença. Então, existe isso, a necessidade de ter esse comando interno, de dizer, eu estou aqui, eu estou presente. E é um comando mesmo, porque às vezes você está lá distraído com alguma coisa, mas se você está numa reunião, você se coloque. Eu lembro, eu trabalhei muitos anos no teatro da PUC, o grupo Tá Na Hora, por 17 anos tive a grande alegria de aprender muito com o diretor Laércio Rufa, meu grande amigo, que foi embora antes da hora, partiu, mas uma das falas que vai sempre soar no meu ouvido é ele falando para os atores: se coloquem, vocês estão no palco, ou seja, se colocar na vida é você usar o teu espaço, é você entender o que a vida espera de você naquele momento, é ou não é? E esse se colocar é isso, não chega com cara de nada numa reunião, como se você não tivesse nada para acrescentar, porque as pessoas não vão te dar bola mesmo, vão achar que você está ali simplesmente perdido na história. Mas aí também a gente tem que tratar o outro lado, né, Regina? Aquela pessoa que está ali, mas é uma pessoa que precisa falar demais. Como é que faz aí? Pois é, né, Cida? Nossa, existe uma máxima, né, que às vezes as pessoas falam assim, não, olha, você tem que falar para aparecer, né? E aí a Uhum. pessoa acha que ela tem que falar para aparecer mesmo, né? E E na falar muito, às realidade, vezes, oi? e falar muito, além de E que, falar né? muito. E aí o que acontece? Desanda mesmo a falar, se perde, né? Abre demais o assunto, depois tem onde é que está, aí chama a pipa para trazer de volta, porque
se perdeu, né? E todo mundo se Então, perde junto quando a pessoa começa a falar e nunca mais para, não é? onde vai isso, né? E é interessante porque eu trabalhei muito com os engenheiros, né, Cida? Então, foi uma das coisas que eu aprendi, né? E aprendi muito bem, inclusive, né? Então, se preparar, se posicionar e ser objetivo, né? Então, assim, não é a quantidade que se fala que você aparece, né? Mas é a qualidade do que você fala. E aí você tocou num ponto muito importante, né? Que é a comunicação facial, gestual, que eu acredito que isso também traz a atratividade ou a repulsa, né, Cida? Sim, sem dúvida. E esse estar presente significa você também saber colocar a tua voz de uma maneira adequada. Em reuniões, um dos grandes problemas que eu vejo em executivos, uma coisa que é trazida muito aqui no consultório, Cida, mas eu sou muito transparente. Quando estou numa reunião, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu já mudo a minha expressão. Mas a gente vive numa sociedade, a gente não pode ser transparente a ponto de ter que reagir a tudo que estão falando. A gente tem que dar o direito para a pessoa pensar diferente, não é verdade? E sem Sim, reagir. Então, esse também é um dos pontos que eu vejo que muitos profissionais acabam fechando as portas no mercado pelas suas maneiras de reagirem, que comunica. E essa falta de entendimento de saber que a reação ela é muito perigosa muitas vezes quando, é claro, todo mundo tem que falar o que precisa ser falado, argumentar, mas aí é que eu chamo de assertividade, a capacidade de falar do jeito certo e na hora certa. Você pode não ter gostado, muitas vezes, até do jeito que uma situação foi desenrolada, mas você tem que escolher como você vai agir, como você vai se posicionar diante daquilo, e muitas vezes uma atitude reativa encerra uma conversa que poderia ser super interessante, em que um lado argumenta, o outro lado também traz um outro ponto de vista, e a conversa vai acontecendo. Agora, não, já faz um bico, já faz uma cara de bravo, já acaba. Você já cruza viu o isso? braço, né? Cruza o braço, sou contra, né? Ufa! Olha para cima, É, né? com certeza. Lá Ah, vem ela com essa história. denúncia, né? Uhum, sim. E aí tem essas questões também. Muitas vezes as pessoas pensam só em exposições maiores, mas eu vejo também, né, Cida, saindo um pouco da questão reunião, indo também para a entrevista, sabe? A pessoa, assim, ela não fala. Você faz a pergunta, ela não fala, você procura explorar com ela. Então, a pessoa vai completamente despreparada para falar dela mesma, né? Então, essa questão de carreira e comunicação, ela, se a pessoa não se dá conta desses aspectos, ele se excluindo. Por Com quê? Porque ele certeza. acaba não falando, não ressalta os pontos que ele tem, não procura exemplos que ele pode ilustrar também sobre os pontos de vista que ele está defendendo, né? Ah, nós já falamos da questão da preparação. Numa entrevista também você se prepara. Ai, quem que são essas pessoas? Deixa eu ver se eu tiro uma informação sobre elas para ver qual é o estilo da pessoa, né? E aí, se ela gosta de detalhes, se ela gosta de objetividade, como que eu posso agir para falar o máximo que eu puder de mim dentro de um tempo muito curtinho, né? Sim, mas Regina, você que tem esse teu dia a dia aí avaliando pessoas, direcionando para os cargos e para as posições que são adequadas a elas, o que que se sente assim que é mais difícil na tua atividade de pegar, por exemplo, de que forma que você olha para um candidato e fala, esse cara é a pessoa certa. Mas às vezes você vai estar diante da pessoa que é certa, mas a comunicação é muito ruim. Como é que se resolve isso? Tem que ter um Então, feeling, não é? o feeling, a técnica, mas assim, Cida, a gente não faz milagre, né? Eu me Uhum. lembro que há uns anos atrás, quando eu estava fazendo uma seleção, e era seleção para técnicos em eletrotécnica, né? Isso já faz um tempinho. E aí, assim, eu entrevistei vários rapazes, vários, e chegou um para conversar comigo, ele não respondia, tudo era monossilábico, sabe?
Uhum. E aí eu falei, olha, eu acho que você tem que me provar por que eu tenho que te contratar, né? Me conta, por que você acha que você deve ficar com essa vaga? E aí ele realmente, assim, sabe, ficou com bastante dificuldade, né? E aí eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, vai para casa, pensa um pouco, volta aqui, porque você pode Ai, estar que perdendo a legal. oportunidade Aham. de ter, né, um emprego, porque você não está conseguindo me contar nada de você. E Nossa, aí que ele, lindo você dar essa oportunidade para ele. sim, porque as referências dele eram muito boas, que ele era um ótimo técnico, mas ele não conseguia falar e ele ia ter que conversar com o cliente. Como que você pode contratar uma pessoa que não tem comunicação com o cliente, né? Não sabe conversar? Então, isso é uma das coisas que depois a gente trabalhou com ele, mas ele veio, aí ele acho que se preparou, escreveu, sabe? E aí chegou para mim e falou: olha, eu tenho para oferecer isso, isso, isso. E aí ele foi contratado, ele ficou bom. Eu Ai, que saí da empresa, ele bacana. ainda estava lá, eu era mais 3 anos ali pela frente, e ele ficou, sabe? Então, por isso que também é isso, né? Como que eu posso me vender por meio das minhas atitudes, né? Ei, não esperar que o outro, por exemplo, o que você fez foi maravilhoso. Você deu uma segunda Ah, chance para ele, porque se fosse uma pessoa que tivesse meio apressada, ou ali olhasse para ele e falar, não, esse cara não dá, esse cara não sabe falar, o que ele está querendo? Vai ter que conversar com o cliente, não sabe nem falar dele. Pronto, a vida dele ali poderia está indo para uma outra direção. E quanta gente que eu vejo, olha, Regina, se você soubesse a quantidade de mensagens que eu recebo no direct, falando, Cida, me ajuda, porque. E ó, essa live é para ajudar, inclusive. Me ajuda, porque eu não falo em reunião, minha chefe fala, porque eu fico muito nervosa, fico muito nervoso, ou peço para alguém falar. É uma coisa que eu falo tanto aqui nas lives, trago uma reflexão sempre tão forte e eu vejo que isso é tão recorrente. Tanta gente deixa de falar o que pensa, mas aí a vida passa e aquilo que você pensa pode mudar uma história e pode mudar a tua vida, porque aquela ideia pode ganhar, né, assim, uma outra proporção. Então, deixar de falar o que pensa é uma falta de habilidade, falta de domínio da comunicação, porque a gente não pode falar de qualquer jeito, mas achar o jeitinho certo e na hora certa, puxa, esse eu acho que é o lado mais poderoso que a comunicação tem, né? Colocar você em contato com quem você é mesmo e mostrar para o outro quem você é sem medo. E aí entra a história do julgamento. Provavelmente, Regina, quando você agiu assim, o teu candidato lá, ele se sentiu seguro e ele falou: não, ela não vai me julgar, ela vai me dar essa oportunidade de falar sobre mim. E veja que aí desligou o botãozinho julgamento, foi embora. então, Cida, né? Acho que tem alguns pontos aí bem importantes, né? Então, de novo, não é a pessoa desandando a falar que ela vai conseguir, né? Isso a gente vê muito também em dinâmicas de grupo, né? A pessoa se torna invasiva, né? E eu vejo em algumas reuniões online também, Cida, da mesma forma. A pessoa tem ideias, pode falar, né? Ou fica calada, ou em alguns casos é isso, né? Não levanta a mão, não usa os protocolos das Uhum, plataformas, né? E aí fala em cima dos outros, e fica aquela comunicação mais agressiva, né? Isso também sim. não é legal, porque Só eu acaba tenho criando. direito, né? Exatamente, só eu tenho direito. Tive um cliente que ele falava assim: eu tinha aquela ideia, eu queria ter falado, tá, mas então, assim, da outra vez, como é que você pode se preparar para trazer a sua ideia, né? Na hora Porque você certa, está porque sempre perdeu o dando a time. vez para outro, né? Você está Uhum, sempre dando a vez para outro falar, no teu caso, né? Naquilo que você gostaria. Então, assim, como que você pode atrair a atenção para você? Né? Não precisa uhum, vir com a agressividade, não precisa levantar tom de voz, né? Como que você pode se fazer presente de uma forma que você se conecte com a pessoa que você está querendo se comunicar, né? Ou uhum. presencial ou virtual que seja, a ponto de atrair a atenção para você e da forma como você gostaria para poder fazer a sua colocação.
Isso é claro, né, Cida? Isso é treino, vamos combinar, né? Você sabe que isso é um certo treino, não é na primeira. Mas a Não, gente percebe uma mudança quando as pessoas vão se trabalhando para isso, né? Conseguem trazer as suas ideias, conseguem se fazer presente em reuniões, né? E com isso, assim, marcar a sua presença e a sua imagem, né? sim. E essa relação da imagem é muito importante porque não é muitas vezes numa reunião que você vai construir a tua imagem, vai mostrar a tua competência, mas é a somatória de todas as reuniões que você teve um bom posicionamento, que você foi coerente, teve uma boa sensibilidade para colocar os teus pontos, é que você vai aos pouquinhos construindo essa imagem na comunicação. E se uma pessoa é meio destemperada, já vai perdendo a mão, ela, na repetição dessa atitude, ela constrói essa imagem na comunicação. Aquela pessoa que não fala nada e sempre entra quieta, ela também está construindo a imagem. E é importante saber isso que você trouxe. Não é porque então eu tenho que falar, você vai ter que sempre estar preparado para saber se aquele lugar você precisa falar. E o momento certo. Você sabe, Regina, que não sei se você tem essa percepção, mas o momento certo de cortar outra pessoa é no aham. Porque, assim, numa conversa, a gente está aqui conversando, uma rouba a palavra da outra, e é gostoso se roubar, no bom sentido aqui, porque uma coloca uma opinião, outra, mas sempre é no aham. Porque, veja, eu estou falando aqui e você está concordando com algumas coisas, o aham é um elemento na conversa que a maioria das pessoas nem repara, mas é o que estabelece o diálogo. E se a pessoa quer colocar uma opinião, presta atenção nesse time do aham, que é o lugar certo para cortar. Então, o teu cliente lá que deixou que não coloca as opiniões e sempre o outro fala no lugar, ele não está prestando atenção no que a gente chama de turno, que é esse momento de passagem da fala. Não é assim? Cida, deixa eu fazer. Agora eu vou aproveitar, então, porque acho que você pode nos ajudar, né? Além desse aham, né, que você Ou um trouxe, sacudido de cabeça, tanto faz. então, né? Olha lá, o então, é isso que eu ia trazer para Aham. você. Algumas pessoas chegam e falam assim, então, na hora que elas vão entrar, né? O que você acha desse então, do veja bem, essas conexões? O que você acha disso? Se for uma vez ou outra, se for alguma coisa que você não saiba como interromper o outro, não vejo grande problema. Agora, esse então, muitas vezes, se é uma coisa repetida, pode passar essa sensação de que a pessoa não está tão segura, né? Então, veja bem, deixa eu ganhar um tempo aqui para processar o meu pensamento. Pode passar essa imagem. Pode até não ser isso, mas pode passar. Mas se você, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, te faço uma pergunta e você precisa, mas, ó, veja bem, o que eu penso disso e tal, não vejo problema. Mas não pode ser realmente uma rotina de ir buscar o pensamento lá no além todas as vezes. Às vezes eles fogem mesmo, os pensamentos são danados. Mas penso que é isso. E a questão da discordância também, Cida, né? Porque às vezes algumas pessoas elas usam essas conexões, né, para vir com alguma discordância. E quando vem acompanhada dessa discordância, como que seria isso? Olha, o nosso ser, o ser humano, ou seja, o ser que existe mais primitivo dentro de nós, ele está sempre em busca de lidar com as ameaças que vão aparecendo. Nós não podemos esquecer que dentro do nosso cérebro nós temos as estruturas mais antigas, mais remotas lá, como a amígdala, por exemplo, que é uma glândula que tem o papel de identificar qualquer coisa que seja ameaçadora. Quando uma pessoa discorda, e vamos pensar assim, discordou e veio com o tom do veja bem, e vai já vir com texto discordante, o que acontece com a pessoa que estava falando e que está sendo contra-argumentada?
a amígdala dela já, opa, opa, tem aqui uma ameaça, detectei uma ameaça, e o coração já acelera. Nessa etapa é que a gente precisa lidar muito bem com o nosso comportamento, porque é a hora que você vai reagir e vai já querer pegar a tua palavra de novo, ou argumentar, ou reagir de uma forma negativa. Calma, dê ao outro o direito dele pensar diferente. Eu acho que esse é um princípio importante para a gente até entender, então, a partir daí, o que é que eu vou fazer. Está me dando uma opinião contrária? Vou refletir sobre isso. E essa pode ser uma boa forma. Olha, eu não tinha pensado sobre essa possibilidade, mas eu vou refletir e depois nós podemos voltar a conversar. Mas não ficar naquela defesa insana, muitas vezes, de quem está com a razão. Se o outro está pensando diferente, a gente tem que entender que não dá para a gente ser dono ou dona da razão. Não, não faz sentido, não é mesmo? E isso Verdade. é o que acontece muitas vezes com chefes que se julgam líderes, que não são líderes, não têm esse preparo para lidar com esse tipo de coisa, mas deveriam ter. E eu penso que, olha, você já me encaminhou, inclusive, eu recebo muitos encaminhamentos de profissionais que estão em cargos de liderança, cargos extremamente importantes, e que recebem uma advertência, digamos assim, né? Essas análises de performance, enfim, vão dando direitinho onde é que está esse mau humor, esse jeito de reagir às coisas e tal. Regina, como é transformador quando o profissional se dá conta que é a cara feia que ele faz quando alguém está levando uma ideia que ele não concorda, já põe aquele estresse na equipe, e isso tem que acabar pelo caminho do autodesenvolvimento, você não acha? Sim. E uma das formas melhores, né, do autodesenvolvimento começa pelo autoconhecimento. Se eu me aprofundar um pouco mais em conhecer quais são os meus sabotadores e quais são as minhas forças, eu consigo lidar com essas situações e consigo trabalhar melhor com isso. Muitas vezes, assim, eu não tenho essa percepção, né? Raramente uma pessoa fala na frente do espelho, né, Cida? E É. por mais que hoje se tenha, assim, muitas lives, muitos vídeos, né, e as pessoas fazem, mas ainda assim há uma grande parte das pessoas que não tem essa noção de como elas aparecem, né? Então, no final das contas, assim, esse autoconhecimento ajuda a pessoa a perceber, então esse ponto aqui eu tenho que trabalhar, né? Uhum. Feedbacks bem-vindos também, ajudam muito, né? Você Nossa, está numa reunião e aí você não mandou bem com alguma coisa. Nossa, um colega de confiança que chega para você e fala, olha, quem sabe da outra vez você não consegue tratar esse assunto da seguinte forma, né? Ou seja, aproveitar as dicas e todas as possibilidades para você conhecer as suas forças, mas também trabalhar aquilo que não dá bom e que vai queimar o teu filme. Isso é claro, isso é fato. e ter essa consciência de que para que o autoconhecimento seja possível, tem que ter abertura para isso, tem que ter abertura para ouvir o que o outro está trazendo, como uma dica, como um toquezinho sutil, muitas vezes. Tá, mas o que eu faço com essa informação? Será que é relevante ou não é? Muitas vezes não é fácil ouvir algo que você tenha dificuldade, mas é transformador, é o começo de uma mudança que vem por aí. Agora, Regina, ah, hoje ainda há profissionais que acham que só ser competente basta. O que você me diz? Você acha que a competência ainda garante o sucesso profissional? Depende de onde está essa competência, né? Então, assim, ainda tem muito essa coisa da pessoa especialista, melhor no mundo naquilo que faz, mas, infelizmente, né, não percebe que transformar isso, né, para fazer essa transformação, ele precisa não só das competências socioemocionais, né, a comunicação. Veja, quanto tempo a gente fala sobre a necessidade de melhorar a comunicação, porque a comunicação ela é a base de qualquer coisa. Ela é a base Sim. da relação,
ela é a base do seu crescimento profissional, ela pode te ajudar a crescer, como pode te afundar, né? Então, assim, você pode ser o melhor no mundo naquilo que você faz, você pode ser o melhor especialista. Se você não conseguir transformar isso de alguma forma em ações, e principalmente, né, em conjunto com outras pessoas, para transformar aquilo que você está fazendo, aí realmente, né, Cida, fica uma pessoa que é uma referência, mas ao mesmo tempo, né, Sim. aquela referência do ermitão, do Exatamente, que fica no solitário, vazio, né? que se encerra em si mesmo. Exato, exatamente. É, Fica e só com ele. eu vejo que hoje, com toda essa transformação que a sociedade está vivendo, com esse aumento de possibilidade de compartilhar um conhecimento de várias formas, você veja como isso pode ajudar os outros. Eu vejo, Regina, há algum tempo, bem no meio da pandemia, a gente conversou muito sobre a necessidade de se desafiar e fazer uma live, alguma coisa, não é uma live só por fazer, quer dizer, tem lives de entretenimento, claro, mas de levar algo que possa ajudar um outro profissional. E isso vai transformando a vida. Agora, para isso também exige preparo. Você falou sobre isso, né? Ninguém fica falando na frente do espelho, que é uma pena, porque o espelho ele traz todas as informações que a gente precisa ter a respeito do jeito que a gente fala e tal. Mas você sabe que nos treinamentos que eu dou, eu sempre uso o vídeo como uma ferramenta de autoconhecimento. E é muito legal, porque bem na minha área, que a gente trabalha essa coisa da voz e tal, invariavelmente as pessoas gravam vídeo e já começam a se atacar, né? Porque eu tô feia, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque minha voz é isso, minha voz é aquilo. Mas, meu Deus, a tua voz está aí o tempo todo, desse jeito, todo mundo ouve tua voz desse jeito, tua imagem está aí desse jeito. Como é que você não percebe isso? Então, vamos começar a trabalhar esses elementos que podem ser melhorados e que vão fazer diferença também para você, não só para o outro, mas que é importante a gente gostar da própria voz, ter a certeza que está usando a voz da melhor forma, não é entrar numa reunião falando para dentro, falando de um jeito que não tenha expressividade nenhuma. Você pode identificar isso num vídeo. Ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão de feedback com os meus alunos e um dos alunos tem pavor de gravar vídeo, ele gravou um vídeo falando bem baixinho e tal, e ele tem um vozeirão. Aí, quando todo mundo ouviu o vídeo, ele falou: Não, essa voz aí não é minha, eu não. Não é mesmo, mas você usou mal. Então, é importante saber que se a gente vai compartilhar um assunto, eu sou competente numa área, quero compartilhar, tenho que me preparar para fazer isso também. E na tua avaliação, você acha que as pessoas as que você atende estão se dando conta da oportunidade que existe em gravar um vídeo, em participar de uma live, ou ainda não? Você acha que ainda é muito restrito? Eu acredito, né, e mais do que eu acredito, eu tenho constatado que as pessoas têm aberto mais, né? Agora, se há qualidade ou não, elas vão se aperfeiçoando com o tempo. E aí, mas é importante, como você falou, talvez o primeiro não saia o melhor, né? Eu vou confessar a Não. você, a primeira vez que eu fiz um vídeo, eu faço um trabalho voluntário para o Instituto Tibagi e, infelizmente, né, na pandemia, nós não pudemos fazer o atendimento. Aí eles, olha, Regina, você precisa gravar um vídeo para os aprendizes. Eu, você está brincando. Vídeo, nem pensar. Você está brincando. Não, Regina, o seu trabalho é extremamente importante, mas você precisa. Aí, nossa, Cida, eu gravei assim pelo menos 5, 6 vezes, e meu marido falava, já tá bom. Eu dizia, não, não tá bom, não. Então, Mas assim, é isso, é ter essa abertura, Regina. Grava são uma, 3, grava duas. né? Pode, pode. E aí vai, né? E Então, aí eu você acredito. gostou do vídeo depois? Então, depois sim, né? Depois me Então, senti melhor, né? por isso que o vídeo é uma grande forma, é uma ferramenta maravilhosa de treinamento, porque você vai vendo o que você precisa corrigir, não é? Verdade.
Ô, Cida, você falou algo que eu gostaria de resgatar, que eu acho que é bem importante, né? Isso é uma das coisas que eu também falo para as pessoas fazerem, né? Falar na frente do espelho. Uhum, Falo, ó, se você conseguir lidar com a sua imagem, qualquer pessoa vai conseguir. Por quê? Porque sim. você está lidando bem com ela. Então, assim, procura falar para o espelho, né? Se posicionar, olhar bem para você, né? Procurar gesticular adequadamente, e aí você vai vendo que vai melhorando. E o que você pode fazer é a história do vídeo, assim. Eu peço também É, para eles fazerem a mesma coisa. Grave para ver como você vai se sair, né? Porque isso é uma ferramenta valiosíssima para você. muito, muito. É, e aí as pessoas reagem bem quando você pega e dizem, nem pensar, não quero. É assim, mas não tem que ter um pouquinho de coragem, não tem outra saída. Você falou, Não, me pediram um vídeo. Hoje, todo profissional, de alguma forma, precisa gravar um vídeo. E uma coisa, eu já contei isso numa live, não sei se foi com você, mas o meu irmão é cardiologista, tem consultório aqui comigo, a gente tem consultório a vida inteira juntos. E ele precisou gravar um vídeo para um congresso, alguma coisa, e, tá bom, passa lá em casa no domingo. Eu vou passar domingo de manhã aí para você me ajudar no vídeo. Tá bom, era um vídeo curtinho e tal. Aí ele chegou lá em casa, olha, assim, bem estilo domingo de manhã. Tava assim, todo despenteado, barba mal feita, aquela coisa assim. Eu falei, veio tomar café da manhã comigo. Ele falou, não, eu vim gravar o vídeo. Eu falei, então volta para casa. Porque esse vídeo, especialmente, ele vai entrar num congresso, então é ah, meu diferente o Deus. contexto. Porque, assim, essa é uma percepção também que é um pouco diferente. Quando você vai gravar um vídeo, você precisa saber em que contexto que esse vídeo vai estar. É mais descontraído, ele é mais formal, o que eu tenho que passar de mensagem, qual que é também a minha imagem que eu estou trabalhando aqui, isso tudo conta. E não é que tenha, e até é legal, por exemplo, ser uma coisa mais descontraída, tomando um café da manhã, não tinha problema nenhum, mas estava fora do contexto. E essa eu acho que é um cuidado que eu vejo que muita gente erra, inclusive em entrevista. Puxa, hoje as plataformas estão dando essa possibilidade de deixar o fundo encoberto e fica ali bonitinho e tal. Mas como é que alguém vai participar de uma entrevista com uma cama desarrumada atrás? Você já viu isso, Regina? Já vi, Cida, e ainda por cima falo, pessoal, é o seguinte, né? Vamos preparar o ambiente para a entrevista. E aí, primeiro é isso, né? Se você não tem como colocar, porque às vezes eles fazem pelo celular, né? E sem Uhum. plataforma, é uma Sim, videochamada. Então não tem como esconder. Então acha um canto, arruma um né? cenário, né? Arruma um cenário, tira as coisas, né? Tira pelo menos da vista do celular. E É. aí, Cida, você ensina a gravar vídeo, né? Mas tem uma questão assim que é muito, muito forte, que é a distância do celular para a pessoa. Então, isso Uhum. assim, várias vezes eu vejo a pessoa, né? O celular está aqui em cima, e eu vejo do olho Só para a cá, eu vejo o testa. nariz, eu vejo a boca. Então, E a assim, pessoa né? não Isso também, percebe. né? Claro. Faz Aham. parte, né? Faz. Mas isso tudo também, às vezes, acontece pelo nervosismo, não é? A pessoa está tão Acredito nervosa, que tão sim. desesperada. E queira ou não, você, no teu papel, como entrevistadora de uma chance que a pessoa tem de mudar de vida, imagine, as pessoas chegam tremendo para falar com você, não é? Aí você só vê o nariz da pessoa, é muito estranho, muito estranho. É, E eu aí, acho que a assim, gente. eu falo, olha, né? Põe um pouquinho mais para trás o celular, né? Você não tem um livro, alguma coisa, ou um suporte para você colocar? E esses tempos eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Tinha uma unidade de negócio de uma empresa que estava fechando. Então, eles deram uma oportunidade linda, assim, né, de eu fazer uma preparação para eles, porque eram pessoas que estavam na empresa faziam 15, 20 anos, e aí eles iam para o mercado. Então, eu falei, Aham. olha, já que vocês pagaram, eu não quero ficar com esse dinheiro sem eu fazer alguma coisa com isso. Então, se vocês me permitirem, eu vou preparar esse pessoal para enfrentar uma entrevista, vamos melhorar o currículo. E aí,
assim, como eles eram de Belo Horizonte, então essa questão do posicionamento do vídeo para fazer as entrevistas, tudo isso eu acabei ensinando, Que sabe? bacana, Mas útil. foi muito lindo. Confesso a você que Aham. eu me senti muito feliz em poder ajudá-los, porque vários deles se colocaram rapidamente, inclusive, né? Ai, que bom, Mas Regina. são dicas de ouro, né, Cida? É, e coisas muitas vezes simples, mas que ajudam a ter uma performance muito melhor, ter um resultado que seja também o desejado, porque cuidou dos detalhes. E eu vejo, olha, não me canso de pensar a respeito disso. O meu consultório, o meu dia a dia aqui, ele é tão feito de detalhes da comunicação e cada um que vem aqui não vem buscando oratória, mas vem buscando um posicionamento na vida pela comunicação e buscando de fato se autoconhecer e tal. Mas eu vejo, Regina, quanto mais uma pessoa cresce na carreira, pelo seu esforço, pela sua determinação, mais atenta ela está aos detalhes. Você não vê isso também? Eu vejo, Cida. Eu vejo e acredito muito assim nisso, sabe? As pessoas começam a prestar atenção no posicionamento, na forma de falar, né? E muitas vezes assim, essas pessoas já chegaram no nível assim de carreira que fica até mais difícil, né? Elas mudarem de carreira totalmente ou mudarem de emprego. E só que Sim, essas pessoas elas vão se trabalhando, elas vão prestando atenção em como elas se posicionam. E com isso, elas têm muito mais chance de conseguir uma recolocação mais rápido. E uhum, um detalhe, assim, né, Cida, às vezes essas pessoas que elas vão ficando mais maduras, né? Mesmo aquelas que ficaram, como eu falei, daqueles casos ali das pessoas 20 anos numa mesma empresa, eles não sabem mais uhum, nem como procurar emprego, né? Vamos combinar sim, isso. sim, E essa preparação, esses detalhes, isso que eles começam a observar, essa disciplina, porque é um pouco de disciplina também, né? totalmente, totalmente. Isso ajuda totalmente a pessoa a imprimir uma marca nova, a se mostrar, a aparecer. E a comunicação é muito generosa, porque ela sempre te dá a possibilidade de melhorar e de expor melhor as ideias, e isso fica visível para os outros, que você está cuidando, que é ou não é, que você tem Verdade. ali um trabalho de disciplina, de aperfeiçoamento, porque no corre-corre, muitas vezes um profissional não tem como desenvolver a comunicação do jeito que ele gostaria, ele não conhece as ferramentas que ele pode utilizar. Mas aí ele vai Uhum. crescendo, chega num determinado patamar da carreira, ele entende, agora, se eu não trabalhar essa minha comunicação, eu não consigo ficar nesse cargo. E aí é que eu acho interessante, porque é basicamente com esse segmento de profissionais que eu acabo atuando, que a pessoa entende que a comunicação é muito importante, ela tem peso de ouro mesmo para fazer com que as coisas aconteçam. Mas, por outro lado, existe também aquele profissional que ele já acha que ele é super competente e que isso que é o que importa, e o jeito dele é o melhor jeito de ser, que não há nada para ser trabalhado. E aí, esse não tem jeito. Não, aí eu vou fazer aquela cara daquele emoji, porque É, isso dói, Cida. Isso dói você ver assim, dói. né? A pessoa acha que ela já é o top, e aí ela é a forma de se posicionar. Não estou falando em arrogância por poder e cargo, mas exatamente por achar que já chegou onde queria e não precisa se preocupar com isso. É, Aí isso é um alerta, né? Aí vai nossa, o alerta, porque continua a vai. questão da imagem, né? Sim, e a imagem é que fica, né? Aquele profissional que é visto daquela forma e ele não se vê, mas todo mundo vê. E esse que é o Perfeito, pior, né? perfeito. É isso Acho que mesmo. esse é. Ai, meu Deus. Minha querida Regina, olha, a gente vai ter que marcar outras lives. Adoro esse Pois é. nosso bate-papo aqui. Passou tão rápido. Eu Nossa, ainda até tenho assustei agora. consulta. Ó, veja, você também está cheio de afazeres aí, o pessoal todo aqui participando. Tem meus seguidores, os teus seguidores queridos também, falando aqui, mandando beijos para você.
e falando o quanto que te admiram, o quanto que valorizam o trabalho, você, né? Porque você é uma pessoa incrível e eu quero Obrigada. te agradecer demais por esse tempo aqui e também a todos que estão com a gente nessa live e que fique a reflexão da importância de associar sempre carreira com boa comunicação. Ninguém vai mais longe sem ter esse cuidado. Em algum momento, talvez até já tenha conseguido, mas hoje, com tanta necessidade e disposição, a comunicação simplesmente ela vai travar a vida de quem não se sentir firme nessa estrada de se autoconhecer, de fazer o melhor. Não é, Regina? Sim, muito bom, Cida. E, bom, eu adoro as nossas trocas, né? Seja nas lives, seja nas nossas conversas. Sim. Recomendo sempre você para os meus clientes. Obrigada, Regina. Entendo que você é uma profissional excelente, você já me ajudou bastante, né? Então, Obrigada, eu gosto Regina. de recomendar porque eu acredito assim, muito no seu trabalho e ele é perfeito para que as pessoas possam crescer. Você cresce, mas as pessoas crescem muito com você também. Com certeza, assim, a gente cresce muito mesmo e é isso, né? Então, olha, quarta-feira, sempre 18h15, é o meu horarinho aqui de bater papo. Venha sempre, sugira temas também que você queira ver aqui e estamos juntas. Pessoal, um grande beijo para vocês, uma excelente semana, um restante de semana. Hoje já é quarta-feira, que delícia! E aí, vamos em frente. Um beijo, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, pessoal. Tchau.